Vamos lá continuar a apresentar as bandas. A gente viu o trio fantástico do Splatter sueco. Agora a gente vai sair da Suécia e vai ir para Europa continental. E eu acho que agora eu vou falar da primeira banda que talvez seja mais desconhecida por um público mais convencional. Mesmo um público mais convencional de metal extremo. A banda que eu vou mostrar agora foi uma banda que, assim, por feliz coincidência, eu conheci na época, por dessas sortes que às vezes a gente dá, numa loja aqui em Brasília, eu vi um disquinho deles e nem sabia o que era, mas pela capa, assim, e tudo, eu falei, isso aí deve ser coisa boa. E comprei. E, cara, que clássico que é. Eu tô falando do Exulceration, da Suíça. Esse CDzinho aqui, na verdade, essa é a contracapa, porque na capa o que você tem é um split, e na capa ali é o Patriot Awful, que é da França. Então é o split do Exulceration com o Patriot Awful. Mas a banda que eu quero falar aqui, nesse momento, é o Exulceration. É uma banda suíça, uma banda, cara, bem cult essa na cena splatter. Eles têm um pouquíssimo material, eu vou dizer qual é o material que eles têm aqui, um material muito exíguo, mas eles tiveram uma importância grande na cena de splatter. Você vê inclusive gente que toca em banda de splatter, hoje em dia cita, eu já vi isso mais de um fazer, citar o Exulceration como influência. E, cara, eles têm, e não é à toa, porque o Exulceration, ele tem uma sonoridade muito peculiar. Do ponto de vista da sonoridade, inclusive, ele não soa muito como splatter, porque ele não tem aquela gravação orgânica, densa, sólida, né? Muito compacta, assim, muito pesada, muito um cluster, né? Que é característica das bandas de splatter, né? Que o Carcass tinha no primeiro disco. Não é essa sonoridade do Exulceration. Eu não sei se isso é proposital ou não, ou se era pela precariedade mesmo que eles tinham para gravar, mas é uma sonoridade muito mais seca e menos profunda, mas até por isso você escuta bem melhor as harmonias e as eventuais melodias, que não são muitas, da música deles. E nesse ponto de vista, estruturalmente, aí eles mostram que eles têm afiliação com o splatter mesmo, definitiva, né? Tem aquelas características formais lá que eu apresentei no vídeo da semana passada. E assim, eles são muito originais, assim, eles têm umas coisas diferentes nos riffs, mesmo dentro desse padrão do splatter, dessa coisa do dinamismo harmônico e tudo. Eles têm umas coisas meio diferentes, às vezes puxada mais pro metal mesmo. Mas é uma banda que é indiscutivelmente splatter, tem a estética splatter, as letras são splatter, o tipo de construção também é bem tributária do splatter, a direção clara da música é o splatter. E o que chama mais atenção, mais do que esses outros detalhes que eu dei, é realmente a sonoridade deles, que não tem essa profundidade que é característica do splatter. O material, o Exulceration foi uma banda que durou 2 ou 3 anos apenas e registrou os seguintes materiais nessa banda suíça, uma banda perdida lá da Suíça, nem tem cena que eu saiba splatter na Suíça. Eles têm uma demo chamada And the Sickness Began, que é uma demo de 90. Aquele split que saiu tanto em vinil quanto em CD com o Patriot Awful em 91. Esse Patriot Awful também é uma banda muito legal e que tem muita coisa a ver com splatter. Eu vou falar dessa banda, mas não agora aqui nesse momento. E eles depois lançaram, foi lançado póstumamente um split deles com o Embalming Theatre,
que é uma banda bem mais moderna, lá da Suíça, chamado Buried with Friends. E nesse material, que é um split que foi lançado em 2012, com o Embalming Theatre, que não é uma banda clássica do Splatter, é uma banda muito posterior, e nem é bem de Splatter essa banda, mas tem um rehearsal inédito de 92. Então são esses 3 registros apenas que tem o Exulceration, e foi o bastante para deixar o nome deles na cena. E eu tenho os 3 registros, incluindo a demo original. Tá aqui uma demo original do Exulceration. Bom, é aquela coisa que eu falo sempre, né? De quem tá caindo agora nos meus vídeos e tudo, eu já falei longamente sobre esse negócio de originalidade de demo. Eu acho que é original. Eu tenho elementos para acreditar que seja original, mas assim, certeza 100% eu não tenho. E é muito difícil você ter certeza da originalidade dessas demos, essas demos xerocadas só, com capinha xerocada e tudo, porque é a tal coisa, né? Se você não comprou na mão do cara na época, você sempre tem que se fiar em informações de terceiros, né? De quem você comprou depois. Então aqui está a demo, And the Sickness Began, demo de 90. Eu vou mostrar aqui. É uma fitinha comum, só está escrito Exulceration, não tem nada, uma fita TDK daquela época. E tem aqui um complementozinho com o nome das músicas e de uma outra demo que está gravada junto aqui, que eu já falei que isso era muito comum, né? Isso não significa que a demo Isso não é um sinal de que a demo não é original. Porque os próprios caras das demos nessa época, principalmente nessas demos que não são muito profissionais, não são nada profissionais, era comum eles gravarem outras demos no lado B, ou então gravar por cima a música da banda deles, da demo deles, da banda deles, e isso era muito comum. E aqui tem uma outra de uma banda que até eu acho que é francesa essa banda, Toxic Shock. Bom, e aqui tá o xeroxzinho da demo, né? Aqui tem uma numeração, também isso não quer dizer muita coisa, porque às vezes os caras numeravam, mas depois continuavam a fazer a press, né? Então é realmente complicado esse mercado esse mundo das first press, mas das first press não, das demos originais, mas assim, eu acredito que isso seja uma demo original, mas certeza absoluta eu não tenho. Aliás, eu não tenho certeza absoluta de praticamente nenhuma das minhas demos. Eu só posso ter, assim, muito boas evidências, mas 100% de certeza, quase nenhuma, porque poucas eu peguei de fato na mão dos caras das bandas na época. Foram poucas. Pelo menos dessas mais antigas, né? Depois eu passei a pegar muita banda, com demo na mão de muita banda, mas esses originários na virada da década de 80 para 90, esse daqui eu peguei praticamente todas em terceiras mãos. Bom, então eu mostrei a demozinho, And the Sickness Began, que é a demo de 90. Esse daqui, né, é o split que eu já tinha mostrado, Infernal Disgust Premature Autopsy, que é esse split do Exulceration com o Putrid Awful, que é da França. A parte do Exulceration chama Infernal Disgust. E esse que saiu mais recentemente com o Rehearsal de 92, que estava inédito, do Exulceration, né, junto com o Embalming Theatre, um split. Essa aqui que é a parte do Exulceration, né? Esse CDzinho foi lançado pelo Power It Up. Cara, isso aqui é precioso, bicho. Corre atrás disso. Isso aqui não é um material tão difícil assim de achar. Muito valioso esse negócio daqui. Os outros, esse split aqui é bem... Esse aqui não teve reprensagem disso. Isso aqui é raríssimo. Esse aqui você paga uma nota hoje em dia, mas esse outro do Embalming Theatre, esse você consegue mais fácil. E eu também tenho do Exulceration, eu tenho todo o material que o Exulceration lançou. Eu tenho também a versão em vinil da época, desse split com Putrid Awful. Tá aqui a versão em vinil. Eu consegui há uns 10 anos atrás, eu acho. Consegui isso aqui, comprei pela Discogs. Isso aqui hoje está o triplo do que eu paguei.
porque inflacionou terrivelmente o preço de vinil na Discogs. Essa aqui é a versão original. Nem sei quem que lançou isso aqui. Não estou vendo o selo aqui. Enfim. Bom, esse foi o Exulceration, uma banda muito interessante, pouco conhecida, de splatter clássico, da época clássica, uma banda clássica com influência em outras bandas, uma banda realmente da época formadora do splatter, o Exulceration. Agora, o Exulceration é da Suíça, né? Agora nós vamos cruzar a fronteira para a Alemanha, que na Alemanha também tem o seu cenário de splatter, e até de... Né? Depois, em outros vídeos, eu vou abordar mais esse cenário alemão, as esquisitices, né? Na Alemanha tem umas esquisitices, umas perversões lá nas bandas de splatter, que gerou coisas muito interessantes. Mas essa que eu vou apresentar aqui, né? Eu estou apresentando bandas que eu estou considerando de puro splatter, né? Então essa que eu vou apresentar é uma banda também de puro splatter, uma banda também obscura, o Dysentery, banda de splatter alemã daquela época, lá do comecinho dos 90, lançado esse play deles aqui, é o único play deles, o único full deles, lançado pela Lowland Records, é um disco raro hoje em dia, esse aqui também, chama Bring Me No Tears, Bring Me No Tears. E tem umas bônus aqui também, nesse lançamento, esse aqui é uma first press, é a única press que tem desse... Dysentery, e eu tenho também desse Dysentery o EP que eles lançaram anteriormente, antes desse full, que é esse aqui, Pathological Waste, lançado pela Poserslaughter, mais um daqueles lançamentos lá da Poserslaughter, que era uma gravadora importante nesse cenário de death metal e splatter do começo dos 90 na Alemanha, o EPzinho deles. E é basicamente esse o material que eles têm. Eu não tenho, e não tenho em nenhum outro formato, a primeira demo do Dysentery, que chama Abnormal Fecal, que é de 91. Essa demo eu não tenho em nenhum formato, isso nunca foi relançado, nem CD, nem vinil. E, né, além dessa demozinha que eu não tenho, tem esse Pathological Waste, que eu já mostrei, e o full deles, que saiu só nessa versão em CD, nessa prensagem, que é o Bring Me No Tears de 93. O Dysentery é só esse o material que eles têm. É uma banda que tem um som peculiar também, porque não é, de novo, assim como Exulceration, não é não tem aquela profundidade clássica, é uma banda que não tem essa camada tão profunda de peso e distorção. Ele está mais num nível um pouco mais superficial, assim como o Exulceration. Eu fico sem saber se isso, assim como no caso do Exulceration, é proposital ou não, ou se é uma questão simplesmente da má gravação, da má produção que eles tiveram. Se eles pudessem, eles teriam uma sonoridade diferente, mas o fato é que esse tipo de produção deu uma sonoridade própria, tanto ao Exulceration quanto ao Dysentery. O Dysentery não é uma banda tão relevante quanto é o Exulceration. É uma banda bem mais genérica, assim, apesar de ter esse som peculiar, mais peculiar, ele não tem nenhuma grande importância para a cena splatter. Eu só estou citando porque é uma banda legal, da qual eu tenho material, atende aqueles meus critérios, né? E está indubitavelmente dentro dentro do ethos do splatter. Bom, depois que eu falei do Dysentery, agora nós vamos sair da Alemanha. Depois, mais para frente, em outros vídeos, eu vou voltar na Alemanha, mas nesse momento nós vamos sair da Alemanha. Nós vamos cruzar a fronteira para Polônia, para a incrível Polônia. A Polônia que tem cenários relevantíssimos em diversos gêneros do metal, principalmente do metal mais extremo. E eles têm também uma banda absolutamente seminal de splatter. Bom, essa banda absolutamente seminal de splatter é essa aqui. É a banda, inclusive, com quem eu estava com a camisa no vídeo da semana passada. É o Dead Infection. Do saudoso Sijan, que era o batera, né, falecido. Uma figura importante lá no underground polonês, death grind e splatter.
Bom, o Dead Infection, eu vou dizer, primeiro eu vou dizer qual é o material relevante para as propostas desse vídeo, né? Tendo em vista os meus critérios, qual é o material deles relevante, o material o que eu tiver eu vou mostrar aqui. Bem, o Dead Infection da Polônia, o material dele é o seguinte: tem uma demo de 91 chamada World Full of Remains. Essa demo foi lançada em 91 e depois o pessoal do Dead Infection não ficou satisfeito com a sonoridade dessa demo e ela foi relançada em 93 com uma outra masterização e com vocais refeitos. Sem dúvida nenhuma ficou melhor esse relançamento de 93. Os vocais que no primeiro eram quase inaudíveis, aqui você ouve melhor, e eram vocais um pouco mais rasgados, aqui ficaram aquele vocal deep growl do Splatter, e a masterização também deu mais peso, né? Ficou mais nítido também as guitarras. Eles têm uma demo de 92 também, outra demo chamada Start Human Slaughter, que foi aquele vinil que eu mostrei ali. Tem o clássico debut deles, que é o Surgical Disembowelment, que é de 93. E o disco mais famoso deles, que é o A Chapter of Accidents, que é o LP de 95. Eles ainda têm também um split de 94 com o Blood da Alemanha e uma live tape de 95. Vale dizer também que o Dead Infection ele nasceu das cinzas de uma banda também lá da Polônia, que era do Sijan, que é o batera, né? Chamada Front Terror. Essa banda Front Terror é uma banda de death grindcore. Ela lançou 2 demos em 88 e 89, que é um material muito bom também. Eu não vou mostrar aqui, mas é um material muito bom também, e que foi relançado em vinil. Essas 2 demos foram relançadas em vinil, se eu não me engano, pela Self-Made God da Polônia. Eu acho que foi pela Self-Made God. Mas enfim, isso aí é outra história. Esse Front Terror, que era a banda que deu origem ao Dead Infection, não era uma banda de splatter, então também não está aqui. Mas só para ficar o registro que era a banda do Sijan. Aí ele acabou e formou o Dead Infection. Cara, o Dead Infection, cara, é uma banda absolutamente seminal, uma banda maravilhosa, uma das bandas que melhor executou a proposta do splatter old school, daquele splatter mais grosso, daquele splatter mais na linha do primeiro, do Carcass. Não tem nada de sofisticação no som do Dead Infection, não tem nada de Symphony of Sickness, não tem nada de General Surgery, não é essa onda, é aquela onda mais brutal mesmo. Eu vou mostrar aqui os materiais do Dead Infection. A primeira demo deles, esse material foi relançado tanto em vinil quanto em CD. Eu vou mostrar primeiro o material em vinil. Essa aqui é a primeira demo deles, World Full of Remains. Eu tenho 2 versões dela, porque uma é colorida. Eu peguei uma versão colorida mais recente e já tinha saído há um pouco tempo mais atrás uma versão do vinil preto, então eu tenho 2 versões do World Full of Remains. É a primeira demo do Dead Infection, lançado em 91, mas essa aqui é a regravação, com a remixagem e os vocais refeitos. É de 93, que ficou melhor do que a de 91. Cara, material maravilhoso, maravilhoso. Essa demo aqui tem uma pegada um pouquinho mais death metal do que essa aqui, que é a segunda deles, que chama Start Human Slaughter, que é a demo de 92, que é a mesma coisa. Eu tenho 2 versões, a em vinil preto, que saiu há mais tempo, e uma em versão colorida, que saiu mais para agora. Eu tenho 2 versões, foram lançadas pela Underground Front, que é lá da Polônia. Eu peguei lá na própria Underground Front, com o próprio cara da Underground Front. Ele tem também umas outras coisas lá. Então, checa aí o site dele, que tem coisas legais lá, Underground Front. Então tem essas aí, as demos relançadas do Dead Infection. Agora eu vou mostrar o disco que cara,
Sou apaixonado por esse disco. É o Surgical Disembowelment, é o disco de estreia do Dead Infection. Nesse disco, o Dead Infection tá com a pegada um pouquinho mais death metal, e eu acho que ficou do cacete com esse twist mais um pouquinho pro death metal. Essa aqui é uma first press da Morbid, da época, de 91. Da Morbid Records, tá aqui o selo da Morbid aqui atrás, ó. Ó o selo da Morbid aí. Tá aqui os caras do Dead Infection. O Sijan é esse aqui da ponta, que era o cara mais importante da banda, o Sijan. Era batera, mas também compositor. Isso aqui então, é o first press da Morbid, do Dead Infection. Eu tenho também uma reedição, essa é da Self-Made God, bem mais recente. É gatefolded, e eu desconfio que o vinil é colorido, mas tá fechado também, não vou abrir agora. É uma outra foto aqui dos caras. Uma reedição do Surgical Disembowelment pela Self-Made God, o álbum de estreia do Dead Infection. Maravilhoso álbum de estreia do Dead Infection. Infelizmente, eu não tenho a First Press que saiu, ou... Não, acho que agora eu ia falar uma besteira. Tem First Press do A Chapter of Accident de 94 do Dead Infection? Em vinil não tem, não. Tem uma reprensagem que fizeram, acho que no começo dos anos 2000. Essa que é a versão que tem em vinil, esgotada, e tá caríssimo. Essa versão é uma maluquice, eu não sei por que tá esse preço. É uma versão do começo dos anos 2000, eu acho, que tá o preço de First Press no início dos anos 90. Eu não sei por que tá esse absurdo. E aí, por conta disso, eu não paguei essa grana, não peguei na época e não quis pagar o dinheiro lá que eles estão pedindo para isso. Então eu estou esperando isso aí ser relançado, o A Chapter of Accidents, ser relançado em vinil, porque esse é um disco que eu faço questão de ter em vinil, né? Quando o disco é muito foda, eu preciso ter em vinil, né? É um fetiche que eu tenho. Bom, eu vou mostrar também uns CDs do Dead Infection, alguns CDs do Dead Infection, né? Porque, assim, esse negócio de vinil, não é todo mundo que tem acesso, nem todo mundo que compra, né? Então ficar mostrando só o vinil, às vezes também é interessante você mostrar um CD para ajudar as pessoas que se interessarem a poder comprar também. Os CDs do Dead Infection estão aqui, eu vou mostrá-los rapidamente. Esse aqui é o First Press com o relançamento das demos, que foi feito lá mesmo no começo dos anos 90, essa capinha tosca assim mesmo. Foi a primeira vez que as demos saíram em formato CD. Essa daqui é uma compilação em que tem também essas demos antigas do Dead Infection e mais alguns materiais de EPs. Recomendo fortemente a quem tiver interesse na música do Dead Infection comprar essa versão aqui. É uma versão da Self-Made God. Eu não sei se o CD é duplo ou não, agora eu estou na dúvida. Está lacrado ainda. Isso aqui eu comprei só por fetiche colecionador, porque o material todo eu já tenho, inclusive em CD, em outras versões. Mas essa é uma versão bem acessível para quem tiver, né, não quiser gastar muito dinheiro em versões que já estão esgotadas, coisas desse tipo. Essa é uma versão que ainda está aí, tem catálogo, então deve ser fácil de conseguir com as demos do Dead Infection e mais algum material de EP. Esse daqui é os CDs do Dead Infection não tem First Press, mas eu tenho um relançamento de alguns anos depois. Essa aqui é da Mad Lion, da própria Polônia, do Surgical Disembowelment. E esse daqui é o único lugar onde eu tenho o A Chapter of Accidents, que eu não tenho não sei se essa imagem vai ficar meio forte para o YouTube, né? Eu não tenho isso em vinil, infelizmente. Estou esperando sair uma versão, ser relançado para eu poder adquirir num preço mais razoável. Esse, o A Chapter of Accidents, que é um disco
talvez seja o mais, é considerado o mais importante do Dead Infection, o mais paradigmático dele, foi quando eles agregaram um pouquinho mais de elementos de grind. É um disco fabuloso, mas assim, pro meu gosto, eu prefiro o primeiro. E aqui eu também tenho uma outra compilação que tem um apanhado bem vasto de EPs do Dead Infection, chama The Lethal Collection. Tem um bom apanhado de material do Dead Infection. Bom, com isso eu encerro o Dead Infection, mais uma vez querendo ressaltar que o Dead Infection é uma das bandas mais legais e que com mais competência fez aquele som do splatter da linha mais grosseira, antiga. É uma banda formidável realmente, e assim, é só porque ela não é assim, tem, né, Carcass é anterior, né, o Pungent Stench é anterior, e outras bandas que você poderia citar, que tem muitas, o Impetigo é anterior. Então, assim, ele começou um pouquinho depois, né? Então, nesse aspecto, assim, se você for falar realmente das pioneiras, o Dead Infection tá, assim, uns 2 anos de atraso, vamos dizer assim. Mas, tirando isso, é uma banda de primeiríssima linha, uma banda, assim, para rivalizar com o Reek of Putrefaction do Carcass, a discografia do Dead Infection, e o Dead Infection continuou depois disso, né? Mas, assim, a fase clássica mesmo do Dead Infection, para mim, termina na Chapter of Accidents, de 94. É 94 ou é 95? Não, é 95. Essa é a fase clássica, e essa fase clássica tá no nível de qualquer das melhores coisas de Splatter. É das melhores coisas que já foi gravado pelo Splatter clássico na história, essa fase do Dead Infection. Bom, vamos continuar então. Eu agora vou apresentar... eu falei que a Suécia tem a sua trinca do Splatter, né? Tem um outro país pro sul da Polônia que também tem a sua trinca do Splatter. Só que eu só vou apresentar 2 bandas nesse vídeo de hoje, porque a terceira banda, que seria da trinca, como eu acho que ela é misturada com grindcore e não é splatter puro, ela não vai estar apresentada aqui nesse vídeo de hoje, que eu só estou falando dessas que seriam de splatter puro. Eu vou apresentar ela num vídeo nas semanas subsequentes. Hoje eu vou apresentar só 2 dessa trinca dessa trinca de um país ao sul da Polônia, que é justamente a magnífica República Tcheca, que é um outro país com cenas maravilhosas. Tem uma cena maravilhosa de black, muito importante. Tem uma cena importante de brutal death metal e tem uma cena relevantíssima de splatter old school, na época clássica do splatter. Eu vou apresentar 2 bandas nesse vídeo de hoje da República Tcheca. Eu vou começar com a banda que talvez seja a mais famosa da trinca. A mais famosa da trinca. Sem dúvida é a mais famosa da trinca. Eu estou falando dessa banda aqui. Pathologist. Pathologist da República Tcheca. Uma banda magnífica de splatter. Eu tenho aqui vários materiais deles para mostrar. Bom, vamos começar falando do que tem de relevante do Pathologist. Atendendo, né, sempre ressaltando, atendendo os meus critérios para fazer a seleção das bandas. O Pathologist, o primeiro registro deles chama Sexual Cadaveric Misophilia, ou Misophilia, não sei se eles falam aberto ou fechado isso aqui. É uma demo de 90. Depois tem uma demo chamada Medical Jurisprudence, que é de 91. Depois uma demo de 92, intitulada Forensic Medicine and Pathology. Essa é a fase clássica de demos. Aí vem o primeiro, o debut deles, que se chama Putrefactive and Cadaverous
Cadaverous Odes About Necroticism, e o segundo LP deles de 93, Grinding Opus of Forensic Medical Problems. Bom, o que a gente pode falar do Pathologist? O Pathologist, ele tem duas fases muito claras e muito diferentes. A primeira fase deles, que é das duas primeiras demos, apesar das demos terem esses nomes completamente splatter, Sexual Cadaveric Misophilia e Medical Jurisprudence, eles não tocam splatter, é noisecore. Eles tocam noisecore, é assim, totalmente noisecore mesmo, música de 15 segundos, 20 segundos, que é basicamente um espasmo musical, né? Sei lá, uma coisa talvez meio parecida com o que o Genital Masticator da Espanha fazia, né? Um noisecore bem sujo, assim. Então, nessas duas primeiras faixas, apesar de ter a temática splatter, o som é completamente noisecore. Se fosse só por essa fase inicial, o Pathologist não estaria aqui nessa minha lista. O que é mais relevante para os propósitos splatterísticos desse vídeo aqui é a fase que se inicia com a terceira demo deles, chamada Forensic Medicine and Pathology, de 92. E aí depois os dois full que eles gravaram em 92 e 93. Bem, eu vou mostrar aqui então os materiais que eu tenho em vinil. Eu tenho quase todo o material deles em vinil. Consegui. Esse material foi relançado recentemente pela Bizarre Lepros, lá da República Tcheca. O primeiro que eu vou mostrar aqui é justamente a primeira demo deles, né? Sexual Cadaveric Misophilia, de 90. Isso aqui é puro noisecore. Apesar da estética aí, né? Claramente splatter e tudo, mas isso aqui é puro noisecore. Se o teu interesse é splatter, não é isso aqui não. Isso aqui é noisecore, é outro estilo mesmo. Embora, né, use e abuse da estética do splatter. A segunda demo deles, que é a Medical Jurisprudence, que é de 91, eu também tenho aqui. Cara, eu espero que eu não tenha problema com o YouTube, né? Porque fazer vídeo de splatter, cara, e mostrar os discos, enfim, né? Compilação de cadáveres. Tá aqui a segunda demo deles, Medical Jurisprudence, foi relançada pela Bizarre Lepros em vinil e eu peguei. Essas duas são noisecore, seriam mais a título de curiosidade para o propósito de splatter, que é desse vídeo. O que começa mesmo a fase splatter deles, como eu disse, é nessa terceira demo, Forensic Medicine and Pathology. Você sabe que agora eu tô até um pouco na dúvida se essa terceira demo ainda não é noisecore, cara, porque aqui na minha anotação tá, as duas primeiras são puro noisecore, mas eu tô um pouco na dúvida se não é essa terceira também. Bom, escutem aí no YouTube, tem, né? Eu agora estou um pouquinho na dúvida, talvez seja splatter, mas agora eu fiquei um pouco incerto dessa informação. Mas de qualquer forma, o que é mesmo a música do Pathologist, que ficou famosa e tudo, é essa aqui dos dois full que eu vou mostrar. O primeiro full deles é de 92. Putrefactive and Cadaverous Odes About Necroticism, que é este aqui. É esse disco aqui. Eles não saíram em vinil na época, então tecnicamente não tem first press em vinil. Essa aqui é uma reedição eu acho que da Crush the Silence da Espanha,
que foi o primeiro que botou isso, lançou isso, Crystal Silence Records da Espanha, que foi a primeira que lançou isso em vinil, acho que no 2011, se eu não estou enganado. E depois houve um relançamento agora bem mais recente, deve ter 2 anos. Eu peguei também essa aqui, que é lançada pela Smile. A minha é Smile Music, mas saiu também pela Nasfir. Tem essa ediçãozinha aqui. E tem o segundo full deles, que é de 93, Grinding Opus of Forensic Medical Problems, que é este daqui. O primeiro disco, como só ia acontecer, é mais cru e mais grosseiro do que esse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais refinado. E assim, de uma maneira geral, o Pathologist, ele tem uma coisa bem engraçada, porque assim, eles saíram de um noisecore absolutamente furioso e absolutamente extremista, assim, dos noisecore mais furiosos extremistas que havia na época, e migraram para o splatter, mas assim, não migraram para aquele splatter mais cru, não. Eles fizeram uma transição interessante, saíram de um noisecore brutal para uma versão de splatter mais refinada, o que eu estou chamando dessa versão de splatter mais refinada, que seria mais influenciada pelo Symphony of Sickness do que pelo Reek of Putrefaction. E eles levam essa proposta, que era uma proposta mais do Carcass, né, mais de sofisticação, eles levam longe essa proposta e fazem músicas bem assim, elaboradas, com muitas partes e com assim, mostrando não tanto quanto os caras do Carcass, mas assim, mostrando um certo domínio dos instrumentos. Porra, para quem fazia noisecore há 2 anos anterior, 1 ano anterior, é engraçado, né, os caras passarem a tocar isso. Mas, assim, o Pathologist é uma puta banda. É uma puta banda que segue um pouco mais essa linha mais requintada, mais refinada do splatter, né? Ao contrário do Dead Infection, que é a linha mais porrenta do splatter. Mas o Pathologist é uma banda muito importante. É uma banda que, assim, ajudou a solidificar essa tradição de um splatter de músicas mais trabalhadas, mais longas, com mais influência de death metal, né? Inclusive, tem uma banda aí atual que eu gosto muito, uma banda muito legal, o Pharmacist, que é de um russo, né, radicado no Japão. É uma banda que está bem famosa aí na cena splatter atual. E eu considero que é uma banda de splatter mesmo, não é de gore grind, o Pharmacist. É uma banda bem na sonoridade dessas aqui, mas assim, tem muita gente que fala, eles são muito como o Carcass dos Symphonies. Cara, é mais específico do que isso. Eles soam como o Pathologist. E mais especificamente, eles soam como o Pathologist desse disco aqui, que é o segundo do Pathologist, né? O Grinding Opus of Forensic Medical Problems. Isso aqui é que é a fonte da música do Pharmacist. Se você curte o Pharmacist, cara, e não conhece ainda o Pathologist, tá aqui uma ótima dica para você. É daqui que o Pharmacist tira a principal fonte de influência para a música dele. O grande Pathologist da República Tcheca. Bom, é engraçado porque eu acho que eu tenho um picture do... Inclusive é desse disco aqui, é do Grinding. Eu acho que eu tenho um picture aí. Mas sabe, eu não achei na minha coleção. Não sei se está assim, eu coloquei em outro lugar por erro, e aí fica difícil depois encontrar, né? Mas assim, eu acho que eu tenho um picture que eu queria mostrar, eu vou ficar devendo esse picture. Se eu encontrar ele aí depois, eu nos próximos vídeos faço como eu fiz com a Gatocles e mostro aqui para recuperar o que eu não mostrei. Bom, esse então foi o Pathologist. Agora eu vou falar da segunda banda da trinca, né? Só vou falar de 2 bandas dessa trinca da República Tcheca, que assim como a Suécia também tem a trinca da República Tcheca. Sim. Olha só. Na pressa de mostrar tudo, né? Que eu tô com medo do tamanho que esses vídeos estão tomando, eu acabei esquecendo, acabei passando aqui por coisas sem mostrar. Olha só, eu tenho as 2 demos do Dead Infection. Né? Eu estava falando do Dead Infection. Eu tenho as 2 demos, vou mostrar rapidinho aqui. 2 demos originais do Dead Infection.
Essa aqui é a World Full of Remains, que é a primeira demo deles, e o legal dessa demo aqui, essa demo inclusive eu mostrei naqueles vídeos que eu falei das minhas demos, né, que eu falei um pouco sobre a minha coleção de demos, eu mostrei essa aqui especificamente. Essa demo é legal porque é a primeira versão da demo, né, porque eu falei que foi regravada essa demo, foi refeito o vocal e foi remixada. Essa aqui é a versão original de 91, que não foi relançada em nenhum outro lugar. Você só encontra, bom, você acha na internet para ouvir, né, no YouTube, mas em material físico, o único lugar onde você vai encontrar é na demo original de 91. Nunca mais foi relançado isso aqui. E eu tenho também a segunda demo, original também, Start Human Slaughter. Aqui. Vou mostrar aqui por dentro ela. É a segunda demo do Dead Infection. Demo maravilhosa. O material todo do Dead Infection antigo é estupendo, cara. É da melhor coisa que você pode ouvir no Splatter, é Dead Infection antigo. Esse aqui é a fitinha do Dead Infection, o que é a cassete, o shell. Bom, isso foi para recuperar os Dead Infection. Agora eu vou mostrar os CDs que eu tenho do Pathologist. Vou mostrar rapidamente. Eu tenho aqui uma edição do Forensic, que é uma das demos deles. Uma edição do Forensic. E eu tenho... isso aqui não é uma First Press, porque embora seja da própria gravadora que lançou eles originalmente, a MAB Records, lá da República Tcheca, essa aqui é um CD, é uma reimpressão, porque é do ano posterior, né? A primeira prensagem eu não tenho. Teve a primeira prensagem, esgotou, aí eles fizeram essa segunda prensagem no ano seguinte, é essa a edição que eu tenho. E esse aqui, que é o segundo, aí esse sim, é First Press, é da MAB Records, esse é um First Press, né? Tá aqui o MAB Records, né? Um First Pressinho CD do segundo grande disco do Pathologist. Bom, e para dar uma dica para o pessoal que não quer ir atrás desses discos, né, fora de catálogo e tudo, faz o seguinte, cara, compra as duas compilações que saíram. Deixa eu esconder um pouco isso, eu tô com receio dessas capas desse jeito. Aqui da Bizarre Leprous foi relançada a compilação com o material completo do material completo do Pathologist nessas duas versões que são, eu acho que inclusive discos duplos, eu não me recordo, mas é o volume 1 e o volume 2. Chama o nome é comprido, Abesso, mas enfim, enfim, são compilações da Bizarre Leprous com a discografia completa do Pathologist em 2 volumes. Isso aí é fácil de se encontrar essa referência na Discogs. Bom, agora encerrado o Pathologist, vou ficar devendo o Picture. Eu tenho certeza que eu tenho um Picture do Pathologist por aí, em algum lugar. Vamos falar da segunda banda lá da República Tcheca. E a segunda banda é uma banda que eu não tenho material em vinil. Não tenho material em vinil. Inclusive, assim, é uma banda que é um pouco... A discografia deles não está ainda bem consolidada, assim. O que eu quero dizer com isso? Ainda não foi revisitada de uma forma bem cronológica e analítica para lançar numa compilação, sabe? É uma banda que ainda está faltando uma compilação realmente de envergadura que pegue todas as fases relevantes do Malignant Tumor. Bom, a banda é o Malignant Tumor. Eu tenho aqui 2 CDs do Malignant Tumor, que são 2 compilações, mas nenhuma das duas é completa. Tá? Nenhuma das duas é completa em relação ao material todo do Malignant Tumor. Tem material que não está dentro dessas compilações, e elas também, uma tem umas coisas que a outra não tem. Então, assim, se você quer ter o material completo do Malignant Tumor,
o melhor que você pode conseguir é pegar essas duas compilações, que por enquanto é o que tem de mais completo deles. Do Malignant Tumor, qual é o material relevante? É a primeira demo deles, a Cadaveric Incubator of Endoparasites, de 93, e Cadaveric Incubator of Endoparasites é uma música do Carcass, né? É o nome de uma música do Carcass, inclusive acho que é do Symphony of Sickness. Bom, aí depois tem a demo, eles têm uma outra demo de 94 chamada Symphonies for Pathologists, e tem uma demo de 95 que chama Analyze of Pathological Conceptions. E eles também têm um split EP de 95 com uma banda chamada Decomposed. A nota sobre o Malignant Tumor é que até 97, mais ou menos, eles tocaram splatter. E depois a banda foi mudando o estilo e passou a tocar uma mistura de crust com grind. E isso durou muito tempo, essa onda deles crust grind. E assim, inclusive, na minha opinião, um crust grind ruim. Eu acho que eles não só mudaram o estilo, como assim, mudaram para pior. O som ficou ruim. Eu não gosto dessa fase crust grind do Malignant Tumor. Acho assim, bem genérico, meio aborrecido o tipo de som que eles fazem. E eu vi que mais recentemente, não que eu tenha interesse em saber o que eles estão fazendo agora, mas assim, eu vi que mais recentemente eles mudaram de novo o estilo e agora estão tocando um negócio uma coisa meio Motorhead, assim, misturado com um pouco de metal extremo e tal. Achei também muito fraco. Bom, então é isso. Mas assim, essa fase inicial do Malignant Tumor é muito legal e é splatter mesmo. É um splatter mais grosseiro. Não chega a ser tão radical quanto o do Dead Infection, por exemplo, mas é bem mais grosseiro do que o do Pathologist, por exemplo. É um som bem interessante, bem legal. São essas 3 demos, né, que você consegue ouvir, grande parte delas, nessas 2 coletâneas que eu mostrei aqui. A demo de 93, a demo de 94 e uma demo de 95, além de um split EP de 95 com Decomposed. Esse é o material que eu considero relevante do Malignant Tumor. O Malignant Tumor é uma banda bem legal, uma banda totalmente splatter nessa fase, com um som assim que cativa quem gosta de splatter. Eles têm os elementos todos que o splatter tem que ter. Não é uma banda que inventou nada, eles não têm muita assim, personalidade não, e até pela quantidade de mudanças que eles tiveram nas fases deles, se percebe que não é uma banda assim que tem, a gente poderia dizer que tem ideais musicais muito firmes, né? Mas essa fase inicial deles é bem bacana, e embora seja uma banda menos falada, eu acho que é uma banda que merece ser citada nesse cenário de splatter e certamente no cenário da República Tcheca, e para mim ele faz essa trinca, né? A trinca importante da República Tcheca. Tem o Pathologist, tem o Malignant Tumor e tem uma outra banda que eu não vou falar nos vídeos dessa semana, eu vou deixar mais para frente, porque eu acho que já é muito misturada com um grindcore, mas é o que fecharia essa trinca importante, vamos dizer assim, das bandas importantes de splatter da fase clássica do splatter tcheco. Mas assim, sem dúvida nenhuma, a banda importante do splatter tcheco é o Pathologist. Eu estou citando aqui esse Malignant Tumor e a outra banda que eu vou falar depois, mas não há dúvida nenhuma de que o Pathologist é bem mais importante do que essas outras duas, bem mais importante que o Malignant Tumor e bem mais importante do que a outra lá. Eu vou deixar em suspenso com ela. O pessoal já deve, alguns pelo menos aí dos amigos do canal já devem saber qual é a outra banda. Então, nesse sentido, é diferente da trinca da Suécia. Porque a trinca da Suécia, né, formada por General Surgery, por Necrony e por Regurgitate, lá as 3 bandas são importantíssimas e excepcionais e muito fodas. Lá as 3 são aspectos diferentes do splatter, cada uma na sua, mas tem importância assim
para cena e tudo, não tem uma que é maior do que a outra, na minha opinião. As três são formas diferentes de Splatter e muito boas. Aqui na trinca da República Tcheca, não. Você tem uma banda que é mais importante e as duas outras que são menores. Né? O mais importante é o Pathologist. Mas é isso que eu gostaria de dizer. Isso que é bacana, cara, quando você faz um programa assim. É você não ficar só nas bandas mais óbvias, né? E fazer um resgate de bandas dessas. Porque o Malignant Tumor, nessa fase, cara, se você gosta de Splatter, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir o som deles, cara. Porque ele tem todos os elementos certos para fazer uma música Splatter bem eficiente, bem legal.